A Teia do Destino, parte 7. A causa da enfermidade. Esforços do ego para escapar do corpo. Efeitos da lascívia. Ainda que as incapacidades mentais, quando congênitas, sejam em geral produzidas pelo abuso da função criadora em vidas passadas, há uma notável exceção a essa regra, como nos casos mencionados no Conceito Rosa Cruz do Cosmos e em outras partes de nossa literatura, e descritos a seguir, quando um ego que tem diante de si uma vida particularmente penosa está prestes a renascer e sente, no momento de entrar no útero materno, que o panorama da vida futura que lhe é exibido naquele momento marca uma existência dura e infeliz demais para ser suportada. Algumas vezes tenta fugir à escola da vida. Nessa ocasião, os anjos do destino, ou seus agentes, já fizeram no feto em formação as conexões necessárias entre o corpo vital e os centros sensoriais do cérebro. Portanto, o esforço do espírito para fugir do útero materno é frustrado. Mas o deslocamento produzido pela torção dada pelo ego altera a conexão entre os centros sensoriais etéricos e físicos. Daí o corpo vital não ficar em posição concêntrica com o físico, fazendo com que a cabeça etérica sobressaia do crânio físico. Resulta disso a impossibilidade do espírito usar seu veículo denso, achando-se ligado a um corpo sem mente que não poderá utilizar, e o renascimento será inútil. Temos casos em que uma grande comoção durante a vida faz com que o espírito tente escapar do corpo com os veículos invisíveis. Como consequência da torção, se produzem emoções iguais nos centros sensoriais etéricos do cérebro, e esse choque desorganiza a expressão mental. Provavelmente todos já devem ter experimentado uma sensação semelhante ao receber um susto. Há uma agitação, como se algo se esforçasse para escapar do corpo denso. Se trata do corpo de desejos e do corpo vital, que são tão velozes em seus movimentos, que um trem expresso, comparado a eles, pareceria uma lesma. Esses corpos sentem o perigo e se enchem de temor, antes que o medo se transmita ao inerte e lento corpo denso, ao qual estão ligados e do qual não podem fugir em condições normais. Às vezes, como já dissemos, o susto e o choque são suficientemente fortes e podem atuar com tal impulso que os centros sensoriais etéricos se desorganizam. Isso ocorre mais frequentemente com as pessoas que nasceram sob signos comuns, que são os mais fracos do zodíaco. Tal como um ligamento que foi distendido e rompido pode recuperar gradualmente uma relativa elasticidade, assim também é mais fácil restaurar as faculdades mentais nesses casos do que naqueles onde a insanidade congênita, acarretada por vidas passadas, ocasionou uma conexão indevida. Comprovou-se que a histeria, a epilepsia, a tuberculose e o câncer são o resultado de tendências errôneas de uma vida passada. Observou-se que muitos indivíduos que haviam sido quase maníacos na satisfação de sua lascívia em vidas anteriores possuíam, ao mesmo tempo, uma natureza altamente devota e religiosa. Em tais casos, parece que o corpo denso gerado na vida presente era de saúde normal, havendo unicamente incapacidade mental. Enquanto que em outros casos, onde a indulgência com a natureza passional estava unida a um caráter maligno e a um grande desrespeito aos semelhantes, a epilepsia, o raquitismo, a histeria e uma deformação corporal foram os resultados desses erros, assim como o câncer, em especial no fígado e no seio. Nessa conexão, entretanto, sentimos o dever de advertir os estudantes que não tirem conclusões apressadas,
de que as manifestações citadas anteriormente representem regras fixas e inflexíveis. As muitas investigações levadas a efeito, embora tenham sido árduas para um só investigador, são ainda escassas para que sejam conclusivas, e onde estão envolvidos milhões de seres humanos. De qualquer modo, estão em harmonia com os ensinamentos contidos no conceito Rosa Cruz do Cosmos, ministrados pelos irmãos maiores, que exemplificaram os efeitos do materialismo como produtor do raquitismo, isto é, o amolecimento de uma parte do corpo que deveria ser dura e da tuberculose que endurece tecidos que deviam permanecer moles e flexíveis. O câncer é essencialmente semelhante em seus efeitos. E quando consideramos que o signo de câncer é regido pela Lua, o astro da geração, estando a esfera lunar sob o controle de Jeová, o Deus da reprodução, cujos anjos anunciam e presidem o nascimento, como nos casos de Isaac, Samuel, João Batista e Jesus, nós compreendemos facilmente que o abuso das funções geradoras pode causar tanto o câncer como a insanidade nas mais variadas formas. Portanto, com respeito às anormalidades e deformidades físicas, parece ser regra geral que, assim como a indulgência física com as paixões atua sobre o estado mental, os abusos dos poderes mentais em uma vida conduzem à incapacidade física em existências posteriores. Uma máxima oculta diz que uma mentira é, ao mesmo tempo, assassina e suicida no mundo do desejo. Os ensinamentos dos irmãos maiores, contidos no conceito Rosa Cruz do Cosmos, explicam que sempre que um incidente ocorre, um determinado pensamento forma, gerado nos mundos invisíveis, registra o acontecimento. Cada vez que se fala e se comenta o caso, cria-se uma nova forma de pensamento que se funde com o original e o robustece, desde que ambos possuam a mesma vibração. Se não se diz a verdade acerca do sucedido, então as vibrações do original e da reprodução não serão idênticas, e o resultado é que investem uma contra a outra, destruindo-se mutuamente. Se o pensamento forma verdadeiro e bom for suficientemente forte, conseguirá o domínio da situação e aniquilará os pensamentos forma baseados na mentira. Consequentemente, o bem vencerá o mal. Ao contrário, se os mais fortes forem os pensamentos mentirosos e maliciosos, estes podem vencer o pensamento forma verdadeiro, destruindo-o. Depois haverá discórdia entre eles, e um a um todos serão aniquilados. Deste modo, a pessoa que leva uma vida pura, se esforçando por obedecer às leis de Deus e lutando ardentemente pela verdade e pela justiça, criará pensamentos forma de natureza semelhante. Sua mente trilhará caminhos em harmonia com a verdade. E quando chegar o momento de criar seu próprio arquétipo para a vida futura, essa pessoa, pela força do hábito adquirido em sua vida terrestre anterior, estará pronta e intuitivamente colocar-se-á com as forças da retidão e da verdade. Tais linhas, uma vez somadas ao seu corpo, criarão harmonia nos novos veículos e a saúde será a consequência natural em sua próxima vida. Por outro lado, aqueles que formaram uma visão distorcida das coisas em suas vidas anteriores, que desprezaram a verdade, exercitando a astúcia, o egoísmo exagerado e a desconsideração pelo bem-estar dos outros, se acham impelidos, no segundo céu, a ver também as coisas de modo oblíquo, já que esse é o seu habitual modo de pensar. Consequentemente, o arquétipo construído por eles incorporará linhas de erro e de falsidade, e, consequentemente, ao renascer,
vários órgãos de seu corpo serão fracos, quando não todo o seu organismo. Novamente advertimos aos leitores que não tirem conclusões apressadas destas regras experimentais. Não é nossa intenção insinuar que todo aquele que possua um corpo aparentemente sadio tenha sido um exemplo de virtude em sua vida passada, nem que aquele que sofre alguma anomalia ou incapacidade física foi um crápula ou inútil. Nenhum de nós está capacitado atualmente para dizer a verdade completa e nada mais que a verdade. Podemos nos enganar porque nossos sentidos são ilusórios. Uma rua longa aparenta ser mais estreita à distância, quando em realidade tem a mesma largura, tanto no lugar onde estamos colocados como a 1 quilômetro de distância. O Sol e a Lua parecem muito maiores quando estão próximos do horizonte do que quando se encontram no zênite. Porém, nós sabemos que na realidade não aumentam de tamanho ao descer no horizonte, nem diminuem ao chegar no zênite. Na verdade, estamos sempre retificando e corrigindo a ilusão de nossos sentidos, e também em referência a muitas outras coisas do mundo. O que nos parece certo nem sempre o será, e o que hoje é verdade com respeito às condições da vida poderá mudar amanhã. É impossível conhecermos a verdade final sob as condições evanescentes e ilusórias da existência física. Somente quando entramos nos reinos superiores, especialmente na região do pensamento concreto, é que nos apercebemos das verdades eternas. Eis porque é natural que uma ou outra vez nos equivoquemos, apesar de nossos mais sinceros esforços em colocar-nos sempre em condições de conhecer e dizer só a verdade. Por tal razão, nos é impossível construir um veículo totalmente harmonioso. Se fosse possível, tal corpo seria realmente imortal. E nós sabemos que a imortalidade na carne não é desígnio de Deus, pois, segundo São Paulo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Contudo, nós sabemos que atualmente apenas um número muito reduzido de pessoas está disposto a viver em harmonia com a verdade e confessá-la e professá-la diante dos outros, por meio do serviço e de uma vida inofensiva e reta. Nós também entendemos que isso aconteceu com muito poucos ao retrocedermos na história, quando o ser humano não havia ainda desenvolvido o altruísmo iniciado em nosso planeta, com o advento de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nesse tempo, os padrões de moralidade eram muito inferiores e o amor à verdade quase insignificante para a maior parte da humanidade, a qual estava focada em acumular riquezas e adquirir tanto poder e prestígio quanto fosse possível. Eles desconsideravam os interesses dos demais, e dizer uma mentira não parecia um ato censurável. Pelo contrário, muitas vezes era admitida como meritória. Consequentemente, os arquétipos estavam cheios de fraquezas, e as funções orgânicas do corpo atual estão prejudicadas em um grau bastante elevado, porque particularmente os corpos ocidentais estão se tornando mais sensíveis à dor devido ao crescimento da consciência do espírito.